ou à tarde estou começando este vídeo falando com Deus. Meu nome é Bruno Silva. Eu convido vocês a orarem comigo uma pequena oração breve. Fechem seus olhos. Vivente Deus, Deus que tudo pode, Deus poderoso, se faz presente no meio de nós, abençoe este canal, abençoe as pessoas que estão ouvindo a nós, abra nossa mente para que possamos entender as coisas do Teu céu, as coisas da Tua graça santa e celeste, Senhor. Abençoa nós, abençoe cada um que estiver ouvindo, vai suprir a necessidade de cada um, Pai amado, seja material ou espiritual, Senhor. Abra nossa mente, nos dá o discernimento. Envia o Teu Espírito Santo no meio de nós para que possamos, Senhor, evangelizar essas almas, espalhar o Teu Evangelho pelo mundo, Senhor. Abençoa nós em tudo e tudo nós te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Amém. Hoje, irmão, vos convido a estarem vendo junto de mim no livro de São Mateus, capítulo 14. Abram as vossas Bíblias e acompanhem a partir do verso 22, o título da palavra é da passagem: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegava já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus, para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Somente até aqui. O que Jesus quer te falar? Os discípulos, quando viram Jesus andando por sobre o mar, espantaram-se e se perguntaram: é fantasma? E tremeram de medo. Naquele momento Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê? Pedro, ainda temeroso, disse: se és tu, mestre, faça-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco,
como nós vemos nas Sagradas Escrituras, descendo do barco foi ao encontro de Jesus. Porém, havia um vento muito forte e Pedro teve medo. Começou a ir para o fundo, afundou, porque estava indo em direção a Jesus Cristo, porém temeu a tempestade. E Jesus disse: porque duvidaste, homem de pouca fé? Duvidaste de pouca fé. Por quê? Irmãos, porque ele não estava muito acreditando. Ele estava temeroso, duvidoso. Surgiu uma dúvida. Mas sabemos nós que inúmeros milagres Jesus Cristo fez por onde ele passou. Mas, pensando bem, se você nesse momento, tem algum problema e eu entregou nas mãos de Jesus ou de Deus, não tenha medo, porque o Senhor, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas faltas, das nossas fraquezas, do nosso momentos, do nosso eu. Mas sabemos nós que dentro de nós existe um Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é aquele que nos dá força, nos fortalece, nos ajuda a caminhar mesmo fracos, mesmo errantes, devagarinho na nossa pouca fé. Sabemos nós que Deus conhece tudo e sabe de tudo. Então, se você está passando por uma prova espiritual ou uma prova material, não temas, o Senhor sabe. Ele vai vir ao teu encontro, ele vai saber o momento certo de agir na tua vida. Deus, ele não precisa fazer barulho, tampouco te provar que está trabalhando na sua vida. Nós, seres humanos, nós sim, devemos nos consagrar, nos adornar, buscar o reino dos céus. Sabemos nós também que no mundo existem milhares e milhares de pessoas com uma alma angustiada, com uma alma abatida, com a alma presa. E nós devemos, no nosso dever de filhos de Deus como todos, nós que já andamos nesta luz, devemos levar a luz aos que andam em treva. Devemos o evangelizar, devemos pregar o amor, devemos falar de Jesus Cristo, devemos levar as boas novas, a paz, entendeu? A esperança. E uma pessoa, quando ela ouve falar de Jesus Cristo, ela fica pensando, é verdade. Muitas das vezes temos dificuldades a entender, e elas também têm dificuldade a entender. Mas Deus é dono de tudo, sabedoria é Ele imensa. Não há pessoa mais sábia do que Deus. E quando vamos ver, falamos uma palavra de amor, vamos ver aquela pessoa já começou a servir a Deus, começou a ir buscar de Deus, quando vamos ver já obedeceu o Senhor. E isso daí é muito bom, porque vemos que algo que não tinha vida, que não dava frutos bons, começa a dar frutos formosos, começa a produzir obras, começa a ver coisas boas saindo, essências maravilhosas, perfumes bons como rosas. E nós somos vasos na presença de Deus. Nós somos vasos que devemos cultivar coisas boas. Coisas ruins nunca devemos plantar, porque se plantarmos algo ruim, iremos colher algo ruim. Mas se plantarmos frutos bons, iremos colher frutos bons, porque sabemos nós que vivemos na esperança de uma vida eterna. E não porque levar isso aos necessitados, aos que precisam, os que estão sem saída. Tem pessoas neste momento que estão presos dentro de um quarto com a depressão, outros presos nas dependências químicas, quanto o pai quanto a mãe
Quantos chorando, quantas famílias destruídas por algo, por fraquezas. Que o adversário coloca, que o adversário implanta, casamentos que tem coisas que separa, de separação, filhos. Então nós devemos cultivar o amor, cultivar a semente de Jesus Cristo. E Pedro, ele por um momento ele duvidou. Surgiu a dúvida no pensamento, no coração de Pedro. Mas sabemos nós que Jesus Cristo já sabia que isso ia acontecer. Sabemos nós que Jesus Cristo já sabia que ia acontecer isso. Que Pedro iria duvidar que era ele. Que eles iam temer. Mas o Senhor Jesus, no intuito dele, é nos ajudar, nos revestir, nos dar o privilégio, vamos dizer, de pegar algo que não tem valor, porque uma alma para Deus tem um valor imenso. Muitas das vezes ao nosso olho carnal não damos valor. Ah, mas aquele não, mas aquela não. Mas o que pra gente não tem valor, para Jesus Cristo tem valor. Uma alma. Pensa, um país, uma nação igual a nossa, servindo a Deus, fazendo a vontade do nosso Senhor. Você até mesmo que serve a Deus ou por algum momento está fraquinho na fé ou está fraca na fé, pense bem. Pense bem. E mais à frente está escrito assim. Pedro estava andando sobre o mar. Vem um vento forte, onde ele se atemerou. Porque ele queria o encontro de Jesus. Mas por um momento, por não vigiar, para olhar para a tempestade, acabou afundando, porque duvidou que era Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, vocês que estão acompanhando, eu tenho uma pequena pergunta. O que Jesus quer de vocês? Qual que é o fundamento dessa pergunta? Ele quer que nós tenhamos fé nele, que acredite no poder dele, que ele é capaz de fazer todas as coisas, que ele é capaz. Pode vir tempestade, tribulação, enfermidade, fraqueza, pode vir o que for. Mas temos que ter ele como nossa fortaleza, como nossa rocha. Temos que ter ele como nosso tudo, o nosso tudo. Devemos ter Jesus como o nosso pastor, nosso defensor, nosso juiz, nosso advogado, porque tudo está nas palmas das mãos dele. Pedro temeu porque olhou para a tempestade, mas Jesus estava com ele. No momento que Pedro parou de olhar para Jesus, foi o momento que ele afundou. Então, olhe para Jesus. Não tenha medo dos teus problemas. A palavra de Deus diz: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que esteja vivo ou que estar vivo, jamais morrerá. Ah, mas eu sou batizado, tô salvo. E as almas no mundo que precisa do evangelho, precisa da luz? Se pararmos de pensar um pouco só em nós, e pensarmos também
no mundo, na humanidade, quantas almas tem para ser resgatada, completar o número dos escolhidos? Difícil, né? Muito difícil. Olhe quem você era. Vamos olhar quem nós éramos e quem somos hoje. Nos evangelizaram, nos falaram de Jesus, nos falaram de Deus. Nós estamos aqui. E aqueles agora que precisam de Jesus, que precisam ser falados da palavra de Deus, nós devemos ir falar para eles. Pegar, orar por eles, conversar, dialogar, compreender, entender, dar conselhos. Ninguém tem fraqueza porque quer. Ninguém é provado porque quer. Não, irmãos. Mas sabemos nós que temos esse dom dentro de nós. É um dom maravilhoso. Você chegar para uma pessoa, conversar das coisas de Deus, você falar das coisas de Deus. É muito bom. A pessoa já vai mexendo com o coração, já vem com a mente. Ele falou aquilo, eu não sabia que Deus fez isso, que Deus pode fazer aquilo. Vou ir em tal igreja, vou conhecer, vou ouvir a palavra, vou conversar com o pastor, ou com o presbítero, ou com o missionário, vou falar, vou pedir oração, quero vencer a minha fraqueza, vou orar, vou apresentar o meu próximo, vou semear, vou jogar semente boa, quero colher frutos bons. Não, atacar pedra jamais, irmãos. Atacar pedra jamais, não é esse o nosso dever. Jesus Cristo não ataca pedra em ninguém. Nunca atacou e nem vai atacar. Quando Maria Madalena aconteceu aquele fato, por ela ter errado, todos queriam apedrejar ela. O Senhor Jesus virou e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos nós somos pecadores. Seria inútil alguém atacar a pedra e dizer que não tinha pecado. Sabemos nós também que Jesus fez inúmeros milagres. Os 10 leprosos, que de 10, só um voltou para agradecer a Jesus Cristo. Os outros 9 não agradeceram. Não sabemos o que aconteceu com os outros 9, mas sabemos que um leproso voltou para agradecer, porque reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas, tem poder sobre nossa vida, tem poder sobre tudo. Não só no céu, como na terra também. Então pense você. Uma videira que dá frutos ruins e uma videira que dá frutos bons. Qual videira você quer ser? A ruim ou a boa? Qual fruto que você acha que é agradável ao seu paladar? Um fruto machucado, podre, ou um fruto formoso, doce, agradável ao seu paladar? Qual desses dois nós devemos ser? Vocês acham que Pedro era um fruto ruim ou um fruto bom? Em minha opinião, Pedro sim tinha os seus frutos bons, porém era pecador e errante como nós. Sabemos nós que todos erram. O único perfeito que existiu foi Jesus Cristo. Porque Deus já sabia que iria enviar ele ao mundo, ele iria passar o processo que ele passou. Ele foi em carne
mas ele deixou o Espírito Santo Consolador. Então não estamos sozinhos, não precisamos ver Deus. Sabemos nós que ele se faz presente, sentimos ele. Sentimos. Talvez algo impeça você de estar sentindo a presença de Deus. Mas o Senhor se faz presente. Muitas das vezes você não é porque você não quer sentir Deus, não. É por conta às vezes da fraqueza ou algo que tira a sua paz, algo que está atrapalhando você sentir a presença de Deus. Mas quando você vai ver, você tira um dali, tira um de lá, tira um de cá. Quando você vai ver, a presença de Deus já te tomou, já te envolveu. Ah, eu vou evangelizar aquele, vou falar de Cristo para aquela. Quando você for ver, você já deu bons frutos. Você jogou a semente germinou, começou a nascer o fruto, e quando o fruto ficou maduro, deu um fruto brilhante e formoso, doce e agradável ao paladar de Deus. Então, pense. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esta passagem. Não seja como Pedro, duvidar do poder de Deus. Nunca devemos duvidar do poder de Deus, nunca. Mas sim, seja um soldado valente, seja uma soldada valente, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Comece a semear. Se na sua casa é só você que serve a Deus, comece a lançar as vossas sementes. Quando você vai ver, você e tua casa estão servindo a Deus. Então semeia ali, semeia lá. Através de você, talvez o seu vizinho comece a servir a Deus. Alguém no teu trabalho, na tua faculdade. Alguém que faça parte do seu dia a dia. Seu esposo ou tua esposa, ou seus filhos, ou teu sogro, tua sogra, qualquer familiar. Se você semear bons frutos você vai colher. Tá bom? Guardem essa mensagem nos vossos corações. Meditem. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Certo? Se tiver dúvidas, podem colocar nos comentários que eu procurarei solucionar, responder. Mas eu preciso que vocês divulguem. Vamos semear o amor, vamos evangelizar almas que precisam da luz de Jesus Cristo. Somos luz e devemos levar luz aos que em trevas estão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus. Até o próximo vídeo.